Agora a gente vai ter a fala da Maria Schenck e da Isamara. A Maria, ela é formada em Educação Artística na Santa, atua desde 2006 como coordenadora artística do IANDEVA, Programa Trinacional de Artesanato, sediado na região de fronteiras entre Argentina, Brasil e Paraguai. Artista plástica com diversas premiações, dá apoio a artesãos com o desenvolvimento de produtos, trabalha na criação de conceitos para coleções de produtos artesanais e ministra palestras para comunidades artesãs. Também teremos, junto com a Maria, trabalha nesse projeto a Isamara, que é designer de produto e mestre em design pelo UFPR. Atua junto a programas e projetos de desenvolvimento do artesanato, na realização de oficinas e workshops, na criação de coleções, coordenação de equipes e desenvolvimento de estratégias e métodos junto a entidades de economia criativa. Admiradora e exploradora iniciante do universo da cerâmica. Também é sócia-administradora e designer responsável da Fabro Design. Recebeu diversas premiações na área, além de ter vasta produção bibliográfica a respeito do assunto. Bom, primeiro agradecer o convite a Marília, que é essa pessoa generosa. Agradecer por estar aqui do lado da Marília, que além de ser minha amiga, sou ídola. Ela é minha ídola, né? Eu sou fã dela. É bom estar aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente, porque vamos fazer uma apresentação em dupla. Vamos ver como é que isso vai funcionar, vai ser uma coisa um pouco diferente. Agradecer, lógico, ao convite, à organização, né, a Lélia, todo mundo. E para começar a falar do Iandeva, a gente vai passar um vídeo que é bem rapidinho, que tem 2 minutinhos, mas acho que ele passa um pouco do espírito do Iandeva, o que é o Iandeva, assim, de uma forma bem resumida, bem leve, para começar.
acabaram de ver, na verdade, é resultado de uma oficina que aconteceu em 2007 e foram convidados cerca de, eu acho que uns 15 designers de todos os lugares do mundo, tem italiano, coreano, argentino, espanhol. Foram vários artesãos e que resultou, então, nessa oficina de 40 horas e que a filmagem coincidiu também com o lançamento do livro, que a gente trouxe um exemplar aqui para vocês darem uma olhada. E aí agora a Samara vai falar um pouquinho do programa e depois eu dou sequência. Então, vamos lá. Opa, aqui, não dá para ir por aqui, chique. Bom, então, o que é o Inhandevo? O Inhandevo é um programa, então, ele não é uma instituição autônoma, digamos assim, ele é um programa dentro da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, é uma parceria entre o Parque Tecnológico Itaipu e o SEBRAE, principalmente, mas conta com outros parceiros e tem um conselho consultivo que é formado por outras instituições nos 3 países onde ele atua, que é o Brasil, Paraguai e Argentina. E, bom, por que especificamente Brasil, Paraguai e Argentina, né? Qual a razão e por que o Inhandevo surgiu, de onde, com que objetivo? Enfim, ele começou... O primeiro evento, que não é esse que vocês viram na imagem, esse já aconteceu depois, mas o primeiro evento do Inhandevo foi em 2004. Esse evento, na verdade, ele não tinha ainda a pretensão de ser um programa, foi um evento que tratava do design e artesanato na região, e aí ele teve um período de gestação, digamos assim, depois desse evento. Então, em 2006 é que ele se formalizou como um programa dentro da Fundação. Os 3 pilares, digamos assim, que sustentam as 3 coisas que são a base do trabalho do Inhandevo é a questão do turismo dessa região, a proximidade geográfica e a pouca visibilidade que essa região trinacional tem. Daí, quando a gente fala região trinacional, também geralmente a gente usa o Iguaçu com 2 S, porque é a forma internacional de se escrever, né? Que não seria nem em português nem em espanhol, seria uma forma internacionalizada, digamos. A área de abrangência do Inhandevo, então, como a gente pode ver ali no mapa, ela é permeada pelo rio Paraná, que vem lá de cima, depois se encontra com o rio Iguaçu e descem em sentido aqui, fazendo a divisa entre o Paraguai e a Argentina. Todas as cidades pontuadas, elas são cidades participantes do programa. Então, elas têm ações, os artesãos participam de ações realizadas pelo Inhandevo. É lógico que existem outras cidades também nessa região que ainda não estão participando, porque também exige que a cidade tenha uma contrapartida. A prefeitura também auxilia em alguns sentidos. Então, nem todas as cidades ainda são pactuadas, digamos assim, com o Inhandevo, mas a maior parte delas. Bom, quando ali estava escrito que há pouca visibilidade do artesanato, da cultura da região, vocês já imaginam ou têm conhecimento de que Foz do Iguaçu é a 2ª cidade mais visitada do Brasil, segundo polo turístico, digamos assim, do Brasil, depois do Rio de Janeiro. Só que é uma cidade de passagem, as pessoas em geral vão, visitam as cataratas da Itaipu e vão embora. E as pessoas gostariam de levar algo dali, né, que retratasse esse momento, que simbolizasse essa experiência que viveram. Só que muitas vezes elas encontravam isso, objetos de outros lugares. Então, o que se percebeu é que tinham muitas pessoas querendo produzir com trabalhos que muitas vezes não representavam a região, e muita gente querendo comprar, mas que só encontravam produtos de outros lugares. Então aí que surge então, o Inhandevo. O Inhandevo vem justamente para tentar conciliar esse desejo de compra, o que esse consumidor busca, com aquilo que o nosso artesão consegue produzir. Bom, então, assim, como objetivo, principalmente, o Inhandevo vem com esse intuito de fortalecer a identidade dessa região trinacional e do artesanato. Gerar e transferir tecnologia, daí quando a gente fala tecnologia relacionada ao artesanato, obviamente que não está necessariamente ligada à tecnologia que a gente imagina que seja alta tecnologia, enfim, mas
pequenas melhorias ou tecnologia que possa agregar valor e qualidade ao produto, né? Capacitações em gestão, que em geral é através dessa parceria com o SEBRAE que ocorre. A gente espera, né, todas as ações são para que esses artesãos se tornem empreendedores criativos, que eles consigam sobreviver mesmo da sua arte. Contribuir para a melhora da qualidade também, porque o artesanato, diferentemente do que a gente viu aqui com o trabalho que a colega apresentou, aliás, vou fazer um parêntese aqui para dizer que como é importante estar acontecendo esse evento e como é importante a gente estar falando da cerâmica, que permeia tantas áreas, né? A gente falou de arte, assim, coisas maravilhosas, estamos falando de artesanato tradicional, agora estamos falando de design, falamos de design ontem, então acho que bacana isso. Mais uma vez, parabéns. Então, diferente do que acontece lá com a cerâmica do pessoal da Serra da Capivara, o artesanato na região trinacional, com exceção do Paraguai, que em algumas regiões tem técnicas tradicionais, essa área que eu mostrei no mapa, a gente não tem uma técnica ou uma atividade tradicional de artesanato. A gente tem muita manualidade e tem algum artesanato de referência cultural que agora está se ampliando e se melhorando através do Yandeva de alguma forma, né? Então, a qualidade desse produto também não era assim tão boa. Talvez quando eu mostrei para vocês o que era vendido lá na loja, talvez não fosse porque não tivesse artesão no lugar fazendo, mas é porque talvez o produto deles ainda não tinha a qualidade necessária para poder estar nas lojas, né? E a gente sabe que o comerciante, o dono da loja, ele não vai fazer caridade, ele não vai comprar só porque ficou com pena do artesão, ele tem que comprar alguma coisa que vai vender. E talvez o produto ainda não tivesse nesse nível de qualidade para poder ser vendido. E aí buscar canais de comercialização, porque a gente também entende que não adianta a gente ir lá trabalhar, qualificar o produto, qualificar o artesão, e daí se ele não tem essa forma de comercializar o produto depois. Bom, então nessa questão da transferência de tecnologia, elas vêm através de oficinas, de capacitações, oficinas em que a gente faz desenvolvimento de produtos, de coleções, e oficinas de técnica, como por exemplo essa imagem que é de uma oficina de tingimentos naturais. É uma coisa interessante também de a gente já colocar, como vocês puderam ver no vídeo, o foco do Yandeva não é especificamente a cerâmica, né? É o artesanato de modo geral, então outros materiais, outras técnicas diversas entram nesse contexto. Bom, o Yandeva também incentiva e promove visitas técnicas e principalmente visitas culturais, porque, dada a distância, eu não comentei na hora no mapa, mas a cidade mais ao norte, que seria Guaíra, mais ao sul, que seria Encarnación, no Paraguai, tem 600 quilômetros de distância, né, naquele trajeto. Então, muitas das pessoas que moram mais ao norte não conhecem as outras cidades do sul e vice-versa. Então, o Yandeva também promove isso até para que as pessoas possam se apropriar dessa cultura trinacional. Bom, o Yandeva, a sede do Yandeva, como eu comentei, o Yandeva é um projeto trinacional, então ele tem uma governança em cada país, com parceiros, mantenedores em cada país, mas a sede atual dele está em Foz do Iguaçu, que é a sede física, digamos assim, né, do Brasil. E aí nos outros países há uma organização um pouco diferente, mas no Brasil a gente tem condições, com os apoios que a gente conseguiu, um espaço bem bacana, com alguns laboratórios, né? Quando a gente fala laboratório, na verdade é um espaço de trabalho, né? De madeira, cerâmica, fios e tecidos. Então essa imagem aqui é da sala de ferramentas, onde ficam os materiais que são cedidos para os artesãos durante as oficinas, né? O Yandeva, também fazendo um parênteses, ele não trabalha, ele não produz nenhum tipo de artesanato. Ele colabora no desenvolvimento do produto junto com o artesão e na comercialização. A produção é toda feita pelo próprio artesão no seu próprio ateliê, no seu espaço de trabalho, né? Então, esses laboratórios que a gente usa são para o desenvolvimento de produtos, né? E, ocasionalmente, o artesão pode ir até lá e, se tem uma necessidade, vai conversar com a Maria, vai desenvolver o produto e já tem ali a máquina para poder executar um protótipo. Mas, em geral, eles usam os próprios ateliês.
para isso também. Só para citar alguns números para vocês terem ideia, então, a Andeva começou a funcionar mesmo em 2006 e de lá para cá a gente já teve oficinas realizadas, essas que são de uma semana de realização, isso em 2011, tá? Que os dados agora de 2012 vão sair agora. 210 oficinas, participantes de oficinas 4.863 participantes, atendimentos personalizados, que eu já vou comentar, são 1.593, artesãos cadastrados 539, produções mais de 20 agora, eventos e visitas técnicas 212, produtos aprovados 1.800. Também quando a gente fala produtos aprovados, na verdade são, porque como a gente trabalha com a comercialização, os produtos têm que ter determinada característica que digamos assim, determinada pelo nosso público, que é o público turístico, né? Então, esses produtos que estão na loja, eles passam por uma avaliação para que eles sejam adequados. Não adianta a gente iludir o artesão ou o artesão se iludir achando que vai colocar qualquer coisa ali, qualquer coisa vai vender, porque o produto às vezes vai ficar lá um tempão e não vende. Então, é melhor a gente já pensar em algo que seja viável comercialmente, né? Tem espaço para todo tipo de produto, né? Isso é bom deixar bem claro também, porque a gente também tem pedidos específicos, pedidos para eventos, pedidos para produtos para homenagear pessoas importantes e tal. Então, temos peças de todos os tipos, né? Assim, não que tem essa... Mas as que estão na loja, especificamente, elas têm que seguir uma lógica de mercado, senão também não funciona, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje o Andeva tem uma loja na Argentina, que é aquela ali de baixo, tem 3 pontos de venda em Foz do Iguaçu, que um é no CRV, que a gente chama, que é o Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu. Então, quando a pessoa vai visitar Itaipu, ela visita a loja. Um que é dentro do Parque Tecnológico Itaipu, também, que serve, digamos assim, a todos os estudantes, todos os funcionários que circulam por ali, e uma que é no centro da cidade. Tudo isso, essa parte da comercialização toda é feita através da parceria com a Coarte, que é a Cooperativa de Artesanato de Foz do Iguaçu e região, né, da região oeste do Paraná. Justamente porque o Andeva não é um programa sem fins lucrativos, né, dentro de uma fundação, ele não tem esse viés da comercialização em si. Por isso é feita uma parceria com a cooperativa que executa a comercialização. E todo o recurso da comercialização, ele retorna para a manutenção dos espaços de venda, para, lógico, o pagamento do próprio artesão que comercializou, os impostos, os funcionários, a manutenção do espaço, os aluguéis e tal. E, eventualmente, as sobras são reinvestidas através de capacitações, enfim. Por enquanto, a gente está conseguindo manter os espaços, ainda não tem muitas sobras, né, Maria? Mas já é um grande avanço, porque a gente sabe também das dificuldades, conhece outros programas aí, projetos de artesanato no Brasil, sabe que conseguir se manter a comercialização já é um grande sucesso. Mais uma foto aqui da parte interna da loja. E também temos a venda por e-commerce no site do Andeva, vocês podem acessar depois, também para poder visualizar as outras peças. Então, assim, as peças, como eu comentei, nessa tentativa de fazer com que elas tenham maior identidade como lugar, elas partem de uma proposta que é de uma, digamos assim, de uma parceria entre o designer e o artesão. Só que essa parceria, ela sempre tem um foco no mercado, porque essas pessoas, quando elas participam, elas querem comercializar o produto, o foco delas é a venda. A gente está falando de artesão, né? Assim, então são pessoas em geral que têm uma necessidade de venda, elas vêm com expectativas. Então o nosso foco, por mais que às vezes a gente queira, às vezes fugir um pouco, a gente tem que ter essa sempre se lembrar, sempre pôr o pé no chão e lembrar que aquilo tem que ser vendido, né? Então tem que ter esse foco. A outra questão é sempre estar utilizando elementos simbólicos da região, então a gente sempre está valorizando. Às vezes tem artesãos que têm produtos muito específicos, a gente fala assim, mas esse produto ele poderia ser feito desse mesmo jeito em qualquer outro lugar?
Pode. Bom, então vamos ver o que a gente pode inserir, que referência, que informação, que história a gente põe nele para que ele possa ser algo único daqui, para que ele retrate alguma coisa daqui. Então esses elementos simbólicos são isso. Elas possuem história, né? A gente tinha uma fase que a gente não podia... O programa, como eu comentei, só pode comercializar porque tem a parceria com a Coarte. Então, tinha uma fase, quando eu estava em Foz, permanente em Foz, que o pessoal ia lá, né, visitar o Inhandeva e tinha uma sala que a gente expunha os produtos, mas não podia vender. O Inhandeva não podia vender, por uma questão jurídica, digamos. E as pessoas vinham, né, e pediam, né, mas eu quero comprar isso. Eu olhava para Maria, vamos vender isso. Ai, meu Deus do céu. Uma outra peça, vou confessar, que a gente acabou vendendo, porque a gente pensava no artesão, né, e falava, puxa, é a oportunidade agora. E graças a Deus que depois se encaminhou tudo, né, como tinha que ser, e agora a comercialização é bem mais tranquila nesse sentido. Mas a gente vendeu algumas peças assim, né. Depois, quando ligava para o artesão, super contente que tinha vendido, a gente já esquecia até que tinha transgredido as regras. Um dos focos de venda também do Inhandeva, como ele está dentro do espaço da Itaipu, e a Itaipu promove muitos eventos, a Fundação também promove muitos eventos, então ela tem uma parceria, e não só com essas instituições, mas toda a região tem empresas, instituições que encomendam peças do Inhandeva, que é essa linha até que a colega também trabalha lá, que é essa mais institucional, digamos assim, produtos corporativos, que tem sido um grande, também, uma coisa bem bacana, assim, um grande nicho que a gente tem conseguido trabalhar, que tem gerado bastante resultado. Bom, como que acontece essa relação do designer com o artesão? Como é que funciona isso na prática? Tem algumas formas. Uma delas são através desses atendimentos personalizados. Então, assim, a iniciativa parte do artesão. Esses artesãos que já participam, que são cadastrados no Inhandeva, eles telefonam, agendam um horário e eles têm um atendimento personalizado com a Maria ou o designer que estiver lá, que estiver participando. Nesse caso, no momento, a Maria. Então, assim, Maria, eu estou fazendo um produto aqui, queria que você desse uma olhada, queria vender na loja do Inhandeva. Então, assim, todo o processo de desenvolvimento se desencadeia a partir daí. Ele vai trazer as peças, a gente vai conversar, vai ver a viabilidade econômica e né, todos os detalhes, a questão do simbolismo da peça em si, né, para que ela tenha referência na região, com a região. Outra forma de interação são através das oficinas de criação, que daí são especificamente para se criar coleções de produtos, ou em algumas situações agora a gente tem realizado oficinas nos municípios para desenvolver produtos para serem vendidos nos municípios. Então essas peças elas não vão lá para Foz do Iguaçu serem vendidas. Cada casa de artesanato, cada associação de artesão no seu município vai ter peças que falam do seu próprio município. Aí os pedidos de produtos que são desenvolvidos para pedidos corporativos, né, assim, são específicos, então o cliente também chega lá, pede com determinado prazo, com determinada limitação de valor, às vezes, com determinado objetivo, para presentear determinado evento, cliente, enfim. E aí também é feito esse desenvolvimento, e daí, na maioria das vezes, esse desenvolvimento também é feito em parceria com o artesão, porque a Maria já vai fazer esse contato com o artesão. Olha, estão pedindo uma peça assim, dá para fazer? Não dá? Dá para aplicar a logomarca? Não dá? Então esse processo sempre vai no diálogo. E também dos projetos gráficos, porque às vezes o artesão também vai lá só porque ele precisa de uma etiqueta específica, ou quando é um produto corporativo precisa de um texto, de uma embalagem, enfim, esse auxílio também é realizado através do Inhandeva nessa relação com o design. Então, acho que é isso. A Maria vai continuar falando um pouco dessas questões e eu vou me meter aqui conforme eu lembrar de alguma coisa. Bom, resumindo assim, bem rapidamente isso tudo que a Isa falou, o Inhandeva tem duas grandes missões. Uma delas é gerar renda, então, para o setor artesanal. E a outra grande missão é valorizar as referências culturais através do artesanato.
Então, para isso, foi feita uma pesquisa iconográfica que estamos mostrando novamente o mapa, que aconteceu, foi uma viagem de 2 semanas, que a gente visitou, eu participei também dessa pesquisa, que nós visitamos 28 municípios e tiramos mais ou menos 5.000 fotos. E dessas 5.000 fotos foram transformadas em 400 ícones, que resultou nesses 2 volumes aqui que tem essas referências culturais, que é, na verdade, para dar base para o desenvolvimento do produto para o artesão, para dar essas bases de referência cultural, para que eles se apoiem nesse material. Então, um exemplo, no caso dessas referências culturais, a gente trouxe essa foto, que, na verdade, essa foto tem já, acho que 30 anos, que foi na época da construção da Itaipu, que na época da cheia do lago, estava previsto que o lago ia encher em 90 dias e que esse tempo daria tempo suficiente para retirar os animais da região. Só que na ocasião choveu tanto que em 14 dias esse lago já estava cheio. E então muitos, a maioria dos animais não puderam ser retirados e eles foram subindo para as copas das árvores. Tem bicho aí nas árvores? Mas enfim, eles foram subindo para as copas e os índios, no caso, que moravam na região, eles desenvolveram aquele produto lá que eles a árvore da vida, no caso do produto indígena. E também, no caso, o Edeva criou também um ícone que chamou também a árvore da vida, que aí, a partir daquela história, daquele momento histórico da região, então foi desenvolvido esse ícone, e hoje esse ícone é um dos ícones mais vendidos. Produtos que tem esse ícone é umas coisas que vendem mais. Isso porque a gente fala que nós não vendemos artesanato pelo fato de ser um produto manual só, mas principalmente pela história que carrega consigo. Então, a gente está contando um momento histórico de uma região. Então, as pessoas levam a história de Foz, não é só pelo produto em si. Nesse caso também, por nós estarmos sendo uma das 7 maravilhas do mundo moderno, então foi desenvolvido uma coleção, no caso, com o ícone das cataratas. Então, como a Isa falou, que a gente atende artesãos de todas as técnicas, então dá para ver então as possibilidades, com o mesmo tema de variações com o mesmo ícone em diversos materiais. Na verdade, nós trouxemos várias fotos, pensando, por estarmos no simpósio de cerâmica, nós escolhemos os produtos em cerâmica, a maioria dos produtos escolhemos em cerâmica, para estar, de repente, dentro desse contexto. Esse trabalho, por exemplo, como nós estamos, a Isa comentou que nós temos um forte veio comercial do lado institucional, teve um campeonato de basquete lá em Foz, ano passado, eu acho, e foram, então, pedido para a gente desenvolver alguma lembrança para os atletas que estivessem participando do evento. Então, esse foi o desenho, quer dizer, o brinde que foi desenvolvido e que a gente usou, então, como outra referência cultural, os personagens da Lenda das Cataratas, então, como se fosse o nosso Romeu e Julieta Guarani. Então tem a Índia Naipi e o índio Tarobá, que representa a nossa lenda. Aqui são os atletas que recebendo o presente. Aqui o presidente também recebendo um artesanato nosso. Ali a mesma coisa. Essa foto, por exemplo, é uma exposição lá em Londres, que por conta das Olimpíadas, nós estivemos também lá expondo alguma coisa. Então, aqui de novo, um jogo de xadrez, usando os personagens dessa lenda, no caso, não sei se vocês conhecem, mas é uma lenda que o índio se apaixona pela Índia, mas
mas ela já havia sido prometida por Deus para ser sacrificada, porque ela era muito bonita e muito inteligente. Por conta disso, ela resolveu fugir, né, porque se apaixonou, os dois resolveram fugir no dia do sacrifício, e o Deus ficou sabendo, se transformou numa cobra, foram atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Ficou tão enfurecido que ele se contorceu todo e rompeu o rio, criando as nossas cataratas. Então é por causa dessa lenda que nós temos as cataratas do Iguaçu. Esse também, no caso da mesma artesã, Foz do Iguaçu, o padroeiro, né, no caso de Foz do Iguaçu, é São João. Então aqui ela retrata então uma festa junina com os personagens caipiras. Esse é de outro artesão que no caso retrata a fauna com detalhes assim impressionantes. Bom, daqui estou achando super escura a foto, não sei se vocês estão conseguindo ver os detalhes, os volteios, a escama. Apaga a luz. Dá para apagar a luz? Apaga a luz. A foto Dá para ver melhor? Então aqui já é de uma outra artesã que aí usa desenhos das reduções jesuíticas que nós temos lá do lado argentino, que trabalha com a técnica da carbonização. Isso retrata então também a nossa flora. Essa também. Então são esses elementos, né, essas referências culturais que a gente procura ter nesses produtos, para que realmente a pessoa que leva esse produto não leve simplesmente um produto feito à mão, mas realmente que leve a cultura através dele. Então a gente também desenvolve cartões que contam algumas coisas, né, os ícones principais, a gente imprime alguns cartões que acompanham o produto também. Então, esse aqui, por exemplo, é telha para fazer a telha peixe na telha, né, no caso, e com o próprio peixe que é feito o prato de guaíra. Então, aqui é o mesmo artesão que faz a telha e contando toda a história das reduções dos índios. Desculpa, acho que já é ótimo. Pode passar. Tá. Então, tem uma artesã, no caso também, que ela pinta porcelana, e pelo fato de ser um processo, o artesanato é uma coisa que precisa ter um giro, né? Então, nesse programa, ela trabalha então, com decalques, mas sempre também utilizando as referências culturais. Esse também seria o mesmo caso. Então, os artesãos, eles têm liberdade de escolher o tema que eles se identificam mais, né? Assim como eu falei que foram desenvolvidos 400 ícones, ao longo desses 5 anos de trabalho, alguns nunca nem foram usados, mas, por outro lado, tem alguns que se fortaleceram e que eu acho que esses vão acabar se tornando tipo a calçada de Copacabana, por exemplo. Essas são inscrições que a gente encontrou nas reduções jesuíticas. Essa borboleta 88, que todo turista que vai a Foz, que vai às cataratas, encontra essa borboleta. Os peixes da região, né? Pintado e o dourado. Isso representa as minas de pedras preciosas que tem na região também. A flora. Isso representa o Jeduti. Esse é o trabalho da Maria, tá? Ela não quer falar. Coisas dela.
Então, aqui, por exemplo, representando a água, que a nossa região é muito cercada de muitas águas, do lago, dos dois rios. Então, são elementos, então, também, de novo, das reduções jesuíticas, da fauna. Esse também. E é isso. Então, agora, conversar com elas, perguntas, colocações. A lembrou-lhe dos créditos. Eu queria saber como que ocorre os créditos de autoria, se é que ocorre, para esses artesãos. Bom, no caso do Iandeva, a autoria dos produtos ela é considerada uma autoria coletiva. Então, como é uma parceria entre o artesão e o designer, a gente trabalha o produto para o artesão. Então, quando o artesão chega com um determinado produto, aquele produto é de autoria dele, que depois vai receber a participação, a parcela de contribuição daquele designer, em termos de melhoria, de mudança, né? As peças que são vendidas no Iandeva, a gente sempre estimula para que o artesão assine a peça ou identifique a sua forma, se não com uma assinatura, um carimbo, ou da forma que for. E ela é sempre agregada à tag, né, a etiqueta do Iandeva como um certificado. Então, esses produtos são de autoria de cada um desses artesãos, tanto que no site, quando vocês entrarem para visitar, a gente espera muitas visitas lá, vocês vão poder entrar numa página que tem o rosto e o nome de cada um desses artesãos. Então, assim, a gente valoriza a técnica, o conhecimento de cada um deles, e os produtos que são vendidos na loja, na medida do possível, também é uma opção do artesão. Às vezes ele não se preocupa, não quer colocar a sua identificação, mas em geral eles são estimulados a terem a sua assinatura, até porque valoriza o produto. O produto ganha mais sentido quando tem a pessoa que compra pode, mesmo que não conheça pessoalmente, mesmo que não saiba o rosto, ela sabe que teve uma mão por trás, uma pessoa, um significado, né, naquilo ali. Só para completar, na verdade, a região, todos os artesãos que trabalham hoje no Iandeva, na verdade, tem poucos artesãos. E com a demanda, às vezes, de produtos corporativos, que precisa de 200 peças, 300 peças, às vezes 1000 peças, os artesãos, em geral, eles trabalham sozinhos e não têm essa capacidade de produção para atender essa demanda. Então, a gente criou, na verdade, algumas coleções. Tem alguns trabalhos que são trabalhos autorais, que são dos próprios artesãos, mas também tem, então, coleções que são de propriedade do Iandeva, que a gente pode pedir para qualquer artesão produzir, desde que ele tenha conhecimento técnico e domínio técnico para desenvolver o produto com a qualidade que precisa, então, para que possa atender essa demanda, né? No caso, quando é um pedido de grande número, no caso. Então, são duas situações que acontecem lá, então, para poder atender realmente a algumas demandas. Viu como é bom a gente fazer em dupla? Esqueci, né? A minha pergunta é para Maria ou para Isamara. Eu fiquei curiosa quando eu observei as imagens dos livros a partir da pesquisa fotográfica. E a minha pergunta, a minha curiosidade é: vocês usam um processo serigráfico em cerâmica também? Não. Por enquanto não. No caso, cada artesão tem o seu conhecimento técnico, né? E eles usam de acordo com o que sabem, por enquanto, né? A gente promove oficinas esporadicamente para melhorar esse conhecimento, mas nesse caso não, só na porcelana, no caso que usa o decalque, que na verdade é o processo serigráfico, mas na cerâmica ainda não. Ok, obrigada. A gente
eu acho que elas merecem uma salva de palmas.